Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Bíblia em Casal. Eu sou o Alê. Eu sou a Lei. Bem, hoje vamos para mais uma leitura de Gênesis e dessa vez vamos para a leitura do capítulo 8, continuando aí a história de Noé. Então bora conosco. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e dos rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas recuaram gradualmente na terra. No final dos 150 dias, as águas já tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que as águas secassem na terra. Noé depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque havia água sobre toda a superfície da terra, e voltou para Noé na arca. Ele estendeu a mão para fora, pegou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou a ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, as águas tinham secado da terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 20º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça sair também todos os animais que estão com você, as aves, os rebanhos domésticos e todos os demais seres vivos que rastejam na terra, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra saíram da arca, um grupo de cada vez. Noé depois construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, mesmo que a inclinação do seu coração seja má desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Amém. Amém. Que bom ter um homem reto com coração íntegro, né? Porque se Noé não fosse achado com esse coração inclinado às coisas de Deus, Já era. que a gente não estaria aqui, né? Valeu, Noé. Fomos poupados, fomos É. poupados. Bora lá para o nosso resumo? Vamos para o nosso resumo. Nesse capítulo, Deus lembra-se de Noé e começa a cessar as águas do dilúvio. Lembram que foram 40 dias e 40 noites? Pois é, a arca repousa nas montanhas de Ararat e Noé usa um corvo e uma pomba para verificar se a terra já estava seca. Após um tempo, as águas se retiraram completamente. E Deus ordena que Noé e todos os seres vivos saiam da arca para repovoar a terra. Noé constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus, que promete nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Ele também reafirma a ordem natural do mundo. Olha que legal! Eu acho que tem uma coisa. Eu sempre leio esse capítulo e ele chama a atenção de diversas formas, né? Mas agora, vamos ver a imagem do dia?
Acho que antes de continuar para qualquer coisa, a gente tem que ver a imagem do dia, né? Olha que lindo. É muito interessante. E aqui a gente já vê um cenário totalmente diferente de como a gente viu no capítulo passado, que inclusive tá aqui o card para vocês, né? Lá era um negócio bem mais tormentoso e não deve ter sido bonito, né? O que aconteceu, até porque foi devastador. Aqui a gente já vê uma coisa totalmente diferente. A gente já Tem vê o arco-íris, né? calmaria, paz. E o símbolo da aliança, o arco-íris. Olha que lindo. Legal, mas e aí, meu bem? O que É salta isso. aos olhos a partir dessa imagem Vamos e da só leitura? a câmera. É só pra eu não me perder. Uhum. Que escuro. Uhum. Uhum. Vamos de novo. Mas e aí, meu bem, o que salta os olhos após esta imagem e leitura de capítulo? Nossa, eu sempre que leio esse capítulo, eu tenho diversos aprendizados. Mas agora, nesse exato momento, não sei por que cargas d'água, não sei mesmo. Eu tive uma leitura diferente, no sentido assim de que às vezes a gente está escondido na arca, porque é confortável estar dentro da arca, né? Porque lá fora tinha chuva, tava tudo inundado. Isso aqui é minha leitura, tá? Saltou os olhos agora isso. Não tô dizendo que essa é a interpretação do capítulo, é uma forma de interpretar. Posso fazer uma... Pode. Gente, uma coisa que é interessante é que assim, eu não era um cara que lia a Bíblia, que fazia leituras e estudos e tudo, mas eu achei muito interessante que cada vez que você lê, algo muda. Você não vai ler ele, vai ter a mesma interpretação igual um livro de história, por exemplo, né? Assim, é muito interessante porque a gente já leu isso antes. Ela já leu isso antes, aí nós tivemos outras reflexões, e nesse exato momento, né, ela acabou de acho ter que um tu já outro sabe. ponto, né? E isso que é o que eu acho mais interessante de um texto, que às vezes é até meio complicado de você entender, mas de repente você, olha, mas isso aqui me trouxe outro aprendizado. Isso que eu achei que é mais legal, né? E o intuito desse canal não é explicar o capítulo, né? É realmente trazer essa reflexão, assim, o que salta aos nossos olhos. Talvez para você salte de outra forma, né? E tá tudo bem, é só uma forma de fazer a leitura. Mas o que me chamou a atenção é que, assim, lá fora tava chovendo. Dentro da arca, em teoria, era um lugar mais confortável para se estar. Só que cessam as chuvas e você tem que sair da arca. Então, a minha leitura é que às vezes a gente fica dentro da arca, confortável. Como é que é ficar dentro da arca? Às vezes você tem pais que te protegem, às vezes é um relacionamento que você fica ali protegido, às vezes é o teu emprego que você segura como se fosse sua arca. Eu não sei qual é a arca que você está se escondendo. Legal. Né? Mas vai chegar o momento, e chega o momento que é necessário sair da arca. Então, essa é a leitura que eu faço agora. Qual é a arca que você tem feito para você e se escondido? Essa é a minha leitura, tá? Por isso que eu tô dizendo que é totalmente diferente do que tá disposto, né? Da história contada. Mas é isso, às vezes a gente tem arcas pessoais que a gente se esconde nelas porque é confortável, porque lá fora às vezes tá tendo um problema, às vezes é um problema de família tão grande que você fica naquele... Qual é o seu dilúvio? Qual é justamente... O seu dilúvio. Eu não sei qual é o dilúvio que, né, quem está assistindo está vivendo, mas eu quero dizer que vai chegar um momento em que o sol vai raiar. E você vai precisar sair da arca, né? E esse é o momento que você precisa estar disposto, preparado para sair, porque não dá para ficar na arca, né? Eles não tinham como ficar na arca. E ele usou a pomba, usou o corvo, então assim, vai sempre fazendo aquele testezinho, se já dá para sair, talvez espero mais um pouco, já dá para sair. É isso aí, eu acho que, não sei por que talvez alguém que esteja nos ouvindo nesse momento precisa ouvir isso, né? Tem momentos na vida que a gente precisa entrar na arca, porque tá chovendo, mas tem também um momento na nossa vida que a gente precisa sair da arca, oferecer sacrifícios, oferecer o que a gente tem de melhor e se permitir povoar a terra, porque foi isso que Deus disse para Noé: Noé, agora você sai, povoe a terra. É hora de plantar, né? Tem uma hora de recuar, mas tem uma hora que você precisa avançar. E uma coisa que me saltou aos olhos agora, ouvindo você falar, é que assim, às vezes a gente quer fazer uma leitura bíblica de uma forma extremamente histórica ou de extremamente ao pé da letra, né? E nem toda vez talvez precise. Às vezes você só precisa interpretar a coisa de forma metafórica.
né? Então, como a forma que você trouxe agora, que eu achei muito interessante. E eu não tinha me saltado os olhos Não, a antes. gente não, só pra vocês terem uma noção, gente, a gente não fica conversando, o que que a gente vai falar, como é que a gente vai falar, a gente deixa a coisa rolar de acordo com a leitura, né? E assim, e essa forma de ver, interpretar de forma metafórica, né, talvez faça muito mais sentido que se você, mas será que a tábua que foi usada na arca era aquela? Isso pra gente não faz muita diferença, né? Agora, esse lance da arca é legal, É isso né? aí. Muito bom. Muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e curtido aí o nosso capítulo 8 de Gênesis. Faça você também a sua interpretação, a sua reflexão. Claro que aqui, né, obviamente tem um estudo bíblico. O nosso intuito não é fazer esse estudo a fundo, explicando o capítulo. Então, se você quiser esse estudo, aí é interessante, até bota aí nos comentários pra gente fazer, porque aí As reflexões que vocês tiveram. já seria uma outra modelagem, mas eu acredito que quando você lê o Gênesis 8, você tem aí uma reflexão, uma interpretação aí você em casal. E contem aí pra gente quais são as reflexões, saltar os olhos de vocês nesse momento. Espero que vocês gostem e vamos embora lá pro Gênesis 9. Simbora. Simbora. Tchau, 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 pessoal. gente.